Mais um episódio aqui do Pindapod, mais uma segunda-feira, sempre trazendo aqui para vocês, dá até uma enroscada aqui na boca aqui, sempre trazendo para vocês pessoas ilustres, figuras que trabalham, que fazem a nossa cidade. E num bate-papo aqui antes de começar até a nossa transmissão, já despertou em mim um sentimento aqui de pertencimento, porque muita gente fala mal da cidade, porém a gente tem que agradecer e ajudar o desenvolvimento de Pindamonhangaba. Eu estou recebendo aqui hoje meu amigo Alex Christian. Eu vou falar, sempre conheci por Alex Barnabé, né? Filho do Barnabé, meu amigo de muito tempo. Alex, seja bem-vindo. Obrigado, Julialdo, pela oportunidade de estar aqui, vindo conversar um pouco, um bate-papo gostoso, né? Falar sobre carnaval, falar sobre turismo e o sentimento de pertencimento da nossa cidade, né? Legal. Eu sou um cara apaixonado por Pindamonhangaba, né? E é isso, vamos tocar para frente. Só não vamos falar do Corinthians, né, Alex? Porque tá difícil. Tá difícil, né? Tá numa fase aí meio complicada. Dá uma coordenada em tudo aquilo lá, né? Mas você é corintiano roxo, né? Até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Não dá pra olhar pra você e não lembrar do Corinthians, né? E também não tem como falar Alex Christian, é Alex Barnabé. Alex Barnabé. O maior orgulho da minha vida é ser chamado pelo nome do meu pai. Ô Alex, a gente fala aí de pertencimento. Conta um pouquinho da história do Alex. Você nasceu em Pinda, você é de Pinda, família da onde? Já falamos aqui do seu pai, mas sua mãe também é uma pessoa muito querida. Você também cresceu lá em casa, né, Juliano? Junto com o meu irmão lá, né? Eu sou nascido em Pinda, criado em Pinda, apaixonado por Pinda e uma segunda paixão, Rio de Janeiro também, né? Carnaval. Falou em Rio de Janeiro, todo mundo, meu nome já entra na roda lá junto, né? Sou apaixonado. Né, o meu corpo, a matéria nasceu em Pinda, sou apaixonado por Pinda, mas também sou muito apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro. Legal. Ô Alex, hoje você está trabalhando exclusivamente com turismo praticamente, né? Sim. Tem um slogan aí, vamos em frente, vamos de turismo. É aluno da primeira turma do Senac ali, técnico em guia de turismo, é isso o nome do curso, né? Isso, técnico em guia de turismo. Sou aluno formado da primeira turma do Senac, né, da qual eu fui o representante de sala. Meu projeto integrador foi desenvolvido, foi um sucesso, né, que foi o Walking Tour, apresentando o centro histórico da cidade, onde a gente começou lá no Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, e depois a gente fez um passeio a pé, que é novidade na Europa e já no Brasil também. Os grandes centros já estão praticando o Walking Tour, né, que não causa transtorno no trânsito, você andar com ônibus para lá para cá, é um passeio a pé muito informativo e com um sentimento de pertencimento. A gente vai falar muito sobre isso, tá? O sentimento de pertencimento. O cidadão daqui de Pinda, ele tem que se orgulhar da história da cidade. É uma das histórias mais bonitas do Brasil. A gente foi assim uma cidade conhecida no Primeiro e no Segundo Império como uma cidade imperiana. Hoje, né, Petrópolis leva esse nome, mas Pinda foi a primeira. Pinda era muito à frente, muito além do seu tempo, né? Caminho, né, São Paulo, Rio de Janeiro, que era essa transição, se parava aqui, para você ter uma ideia, no século XVIII já tinha uma biblioteca aberta ao público. Isso nem na Europa acontecia. Então tem muitas histórias. Tem o Bosque da Princesa, né? O Bosque da Princesa e tantas outras coisas, né? Visconde, enfim, a cidade tem uma história maravilhosa, linda. Eu sou apaixonado por isso, né? Agora acabei de assumir a presidência do Contur e uma das minhas metas é fazer com que o cidadão de Pindamonhangaba, nascido aqui, escolheu a cidade para vir morar, tenha esse sentimento. A gente tem tudo, né? Estamos assim, até falei com o Michel, que é uma das regiões mais bonitas do Brasil. Eu olho para essa serra e eu fico encantado, né? As pessoas não sabem exatamente onde a gente está em cima, um dos maiores aquíferos do mundo. A Serra da Mantiqueira, com tanta cidade, com gastronomia, com histórias, com arquitetura, né, com esportes de aventura. Então a gente tem que ter esse sentimento de pertencimento. É isso que eu vou buscar, assim, nesse primeiro ano, né, de presidência do Contur, levar para a população, trazer esse despertar para que ela entenda o quanto é importante a cidade dela, para que ela não degrida, né, a imagem da cidade.
né? Tem certas coisas que a gente Às vezes a pessoa é daqui de Pinda e sai falando, Pinda não tem nada para fazer. Ou então viaja para fora, né? Coisas que a gente tem fica aqui. Maravilhado, né? Temos cachaçarias magníficas, com uma história magnífica, uma estrutura linda, queijos premiados. Você não precisa ir para Portugal para comer um bom queijo, a gente tem aqui na nossa cidade. Temos cachoeira, esporte de aventura, enfim, tanta coisa. A história magnífica que é Pindamonhangaba. E as pessoas ainda, o turismo, na verdade, Juliano, é uma coisa muito nova, né? Então, as pessoas ainda não têm o entendimento. E o turismo é a bola da vez. Acabou a industrialização. Vai chegar numa cidade com 300 empregos, o que é um supermercado, né? Que daqui a pouco também a gente já não vai ter mais, vai estar tudo mecanizado. Os robôs estão aí, se não colocar ainda por uma questão de economia. Os grandes supermercados já tem aquele autoatendimento. Isso, né? Ele pode tirar de 300 empregos para colocar para 10, 15. Né? Então o turismo é a bola da vez. E é isso que eu quero levar para a população, trazer esse sentimento de pertencimento, o conhecimento do que é o turismo. E também um outro foco que eu vou bater em cima é que o empresariado ele precisa se transformar. Conhecer também o que é o turismo, para ele poder entender, para que as cidades, a Pindamonhangaba já está prestes a se tornar um MIT, município de interesse turístico, e muito em breve também a gente vai ser uma cidade turística. Então a população ela tem que estar preparada e também o comércio preparado para entender o que é o turismo e fazer uma transformação na cidade. Alex, para quem está acompanhando aqui, o que significa o MIT? O que é o município de interesse turístico? O que isso agrega para o município, assim, em termos gerais? O que acontece? Tem subvenção do Estado? Vem fomentação de projetos? Como que funciona? Sim, precisa ter uma série de regras, tá? É assim, de repente, a grande maioria não entende assim o que acontece dentro de uma secretaria. Eu sempre falo para as pessoas, eu li um livro, Juliano, que é muito importante. Se você quer entender sobre um assunto, ter opinião ou até mudar de opinião, estude sobre 30 horas sobre esse assunto, que você vai ter o conhecimento aí, você vai poder falar. Começou com a Gislene, né? Que até então era vereadora. Depois ela trabalhou também, né? Na secretaria, né? Para fazer todo esse procedimento que tem que fazer juridicamente. Então, precisa se ter um contour, enfim, né? As comissões, documentos e mais documentos, estudos sobre a Pinda concorreu sobre gastronomia, esporte de aventura. Então tem que ter um trabalho por trás de tudo isso. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, essa secretaria que está hoje está tudo preparado, preparou tudo o que precisa levar para o Estado. E vai ser a Secretaria Estadual quem aprova o município ser de interesse turístico. Isso sai em abril agora, a cidade está preparada, eu acredito que já saia isso. Mas para a gente se tornar uma instância turística, a gente ainda precisa avançar muito. Mas a gente já está no caminho certo. Um caminho muito certo até. Uma coisa bem legal, Julielton, é que o governo do estado, o Tarcísio de Freitas, ele já entrou no seu mandato, né? Para mim foi uma grande surpresa, e assim, uma surpresa boa, né? Que em março, em 3 meses de governo, ele já abriu um crédito de 4 bilhões para ser investido nos municípios do estado de São Paulo em turismo. Então ele já conseguiu enxergar o quanto o turismo vai ser importante. Acabamos de receber o aeroporto de São José dos Campos, com o apoio do governo do estado. Ele está investindo também nos portos. E assim, está lá o crédito, já conseguiu, né? O que está investido, o que já veio sendo feito foram 400 milhões de reais. Então o estado de São Paulo já está no caminho certo. A gente tem assim, uma diversidade grande, né? No país, por exemplo, né? E Pinda está caminhando para ser também uma cidade turística, porque história a gente tem, né? Qualidade a gente tem, e algumas coisas precisam ser ajustadas, né? E o tempo é que vai levar isso. Eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos, aí, no máximo 15 anos, seremos uma instância turística. Legal. Você estava falando, vamos voltar um pouquinho aí na sua fala, você estava falando sobre o curso que você fez, sobre o Walking Tour. O que você projeto, né? O projeto. Isso. O que você desenvolveu nesse projeto? Seria um museu, Palacete 10 de Julho, o que mais que tem aqui no centro da cidade, assim, de cabeça que você lembra que são pontos considerados turísticos pela história que tem o bosque? O Walking Tour ele tem o intuito de mostrar, né, o que a gente tem, a nossa história,
e também agregar coisas novas, né? Por exemplo, o viaduto aqui do centro da cidade tem uma história magnífica, né? Então, assim, nesse primeiro momento, eu fiz esse walking tour, né, junto com os meus colegas lá que apoiaram nesse projeto. E como não seria para turista, seria para morador da cidade, a gente buscou justamente isso, trazer o sentimento de pertencimento. E as pessoas moram, mas não conhecem a história da cidade. A gente está sempre estudando, pesquisando. Mas a gente falou da Praça Monsenhor Marcondes, que já teve 4 ou 5 nomes, do casarão que já não existe mais, onde Dom Pedro pernortou, né? Antes de dar o grito do Ipiranga. Quem replicou, né, independência ou morte, foi um cidadão de Pindamonhangaba. A gente tem aqui a Igreja São José. Onde ele foi velado, e tem gente que não sabe, né? A única cidade que não foi uma capital, onde os despojos de Dom Pedro I pernoitou durante uma noite. Então, você vê a história, a grandeza que Pindamonhangaba tem. Participação na independência desse país, né? Pindamonhangaba não é só a terra do Raul Gil que fica falando, faz criancinha falar o nome, né? É isso aí. Legal. É muito legal. Pinda tem uma história maravilhosa, eu sou apaixonado. Eu comecei, né, a ter esse conhecimento, esse despertar, né, de amar a cidade. Uma pessoa muito importante na cidade, o Julielto, que as pessoas esquecem, né? Isso a gente não pode nunca, né? As pessoas que amam a nossa cidade, a gente tem que buscar, que é o seu Piorino, né? Eu lembro que ele ia na rádio, na antiga Rádio Princesa, e contava essas histórias, e aí foi que deu esse despertar. E é isso que eu quero fazer também com a população de Pinda, tá? Contar essas histórias que as pessoas não conhecem mesmo, a história da própria cidade onde moram, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana para se aprender. E esse despertar, quem fez em mim foi o seu Piorino, uma pessoa magnífica, né? Tem muito conhecimento, e entre outras pessoas também, né? O pessoal ali do casarão. Você conversava com o Paulo de Andrade? Paulo de Andrade também era E num próximo episódio a gente vai conversar com o Jonas, que é neto do Paulo de Andrade. Paulo de Andrade também era uma pessoa que eu encontrava nos corredores do fórum. Ele perguntava assim para você: qual é o número da sua casa? Aí eu falava, na época, a casa do meu pai, 760. Fala, sabe por que é 760? Porque você mora a 760 metros do ponto e tal. Ele contava a história, contava quem que tinha começado isso, a questão do viaduto, que o viaduto era para ser mais estreito. Sim. E aí brigaram pelo alargamento do viaduto. João Bosco Nogueira brigou muito com a ditadura. Né? Era para ser um viaduto, tanto que ainda tem em Aparecida, em Guará, em Taubaté, aqueles viadutos. O próprio viaduto aqui que vai para Cidade Nova. Um viaduto na cidade era para ser idêntico àquele ali. Então o João Bosco lutou muito. Então tem muitas histórias na cidade, né? O campo de concentração a gente teve aqui em Pindamonhangaba também. E pouca gente sabe, né? Que foi ali no Aras. No Aras. Que foi no Aras Paulista ali. Tem uma história engraçada também, o Julielto, que na passagem de Dom Pedro aqui, né? O capitão-mor da cidade, da família Marcondes, onde é ali hoje aquela loja de esquina ali, uma loja de roupa de criança, né? Ali era o casarão onde Dom Pedro pernoitou ali. E Dom Pedro viu o cavalo do Marcondes, o capitão-mor Marcondes, né? E ele começou a dar indireta, que cavalo bonito, né? Que cavalo bacana, né? E o Marcondes, tranquilo ali, já percebeu o que Dom Pedro queria, né? Só que chegou uma hora que o Marcondes não falava nada, Dom Pedro falou, olha, eu gostei muito desse cavalo aqui, eu ficaria feliz se você me desse esse cavalo de presente, né? Aí o Marcondes falou para ele assim, olha, até posso dar para você esse cavalo, mas com uma condição. Porque se tinha-se o costume de se dar o cavalo, né? Algumas outras coisas também, mas dava cavalo e colocava o nome da família. Aí Marcondes falou assim, ó, até te dou o cavalo, mas com uma condição. Que você não coloque o nome dele de Marcondes, porque ninguém monta em cima de um Marcondes. Tá vendo? Então, muita história legal, né? Monsenhor Marcondes, o primeiro bispo de São Carlos, nascido em Pindamonhangaba. Legal. Dr. Emílio Ribas, olha a importância, né? Sim. Idealizador, primeiro diretor do Instituto Butantan e fundador do Instituto Butantan, criador da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então, São João do Pulo, Dona Berta Celeste Homem de Melo, olha quantas pessoas ilustres, Riote Assuda, João Pedro Cardoso. E o João do Pulo acaba sendo
de certa forma, mais difundido, mais conhecido, até por conta da visibilidade que ele teve, nacional e internacional, né? Mas tem tantas outras figuras que são tão importantes quanto, que as pessoas desconhecem, né? Inclusive, assim, o próprio podcast, a intenção é trazer pessoas que ajudam a construir a história de Pinda ou que fizeram parte da história de Pinda para que as pessoas conheçam. Porque, às vezes, o programa de rádio, a pessoa vê o rádio, ouve ali o rádio, mas não vê a imagem da pessoa. Isso. Então, aqui a gente traz a pessoa para poder conversar e tal, e tudo mais, né? A gente falava logo no começo do programa da sua história. Hoje você é técnico guia de turismo, mas você já percorreu um longo trecho, inclusive o pessoal conhece por Alex Barnabé, sim, até por conta do bar que você tinha ali. Né? Um bar muito movimentado, né? Uhum. A gente sempre procurou inovar, trazer cantores assim já conceituados. Eu falo que fui eu que implantei aqui em Pinda, né, as coisas sachê, né? Uhum. Ketchup, sal, mostarda, azeite, servir na bandeja. Até então não tinha nada, é tudo guardanapo, TV, uhum, então já coloquei. Então a gente sempre busca inovar, trazer novidade, e eu vou trazer isso para o turismo também. Legal. Sabe, Juliano? Coisa nova. Até tenho aqui, vou te dar de primeira mão. Oh, legal, uma informação muito bacana, né? Uma inovação inovadora para a educação da nossa cidade. Fechei ontem contrato com um novo colégio aprendiz, onde seu filho estuda, tudo lá. Minha filha também agora. Olha só, que bacana, não lembrava. E a escola aceitou o desafio de dar um salto 5 anos para frente. E ela vai implantar o turismo pedagógico na escola, onde a criança sai da sala de aula, ela vai aprender realmente o que ela aprende em sala de aula fora. Para ter noção de espaço, de cultura, de gastronomia, de tantas outras coisas que o turismo agrega. O turismo é uma atividade financeira que abrange mais de 50 atividades dentro do mercado. Olha, para você ver o tamanho que é o turismo, né? A gente estava falando de governo do estado, no governo agora do Tarcísio, ele colocou como meta que até o final do governo dele, a cada 3 empregos gerados no estado de São Paulo, 1 vai ser do turismo. E a gente está na frente. Está saindo na frente. Temos uma escola como o Senac, que está investindo muito no turismo, né? No comércio, também com novas profissões. E eu acabei de fazer um curso agora com uma nova profissão, que já deve ter conhecimento, que é o mediador de conflito. Né? Uhum. E estou fazendo também um curso online. É como se fosse uma faculdade, porque ainda não tem determinação por ser um negócio novo, para poder trabalhar na justiça brasileira, que é um facilitador, né, para os processos terminem mais rápido, né? Você, como advogado, você já deve ter visto isso. Mas a gente tem o privilégio de ter um Senac, de ter um ETEC que trabalha com turismo também, né? E tendo essa visão do Estado, com toda essa abrangência que está dando para o turismo, a gente sai muito na frente. Alex. E o Colégio Aprendiz saiu na frente, 5 anos. Tem um projeto de lei também, o Julialto, que já está a votação definitiva, né? Que abre essa possibilidade no Brasil das entidades de escola, as escolas, né, incluírem a atividade de turismo pedagógico não na grade curricular. Mas já tem, e para esse ano eu acredito que essa lei já seja aprovada. Isso que é muito importante. Inclusive, eu ia falar sobre um novo jeito de aprender. Isso já acontece na Suíça, já acontece na Finlândia, na Inglaterra, países que são exemplos em educação. Dá um up novo, tudo muda, né? Isso gera até a cidadania no cidadão, isso, né? E esse sentimento de pertencimento. A criança sabe a história da cidade, não apenas lendo os livros ou fazendo uma redação, fazendo um trabalho. Ela vai no local para poder conhecer, né? Porque às vezes a escola até faz um passeio ou outro, vamos para o Bosque da Princesa, mas não tem esse caráter pedagógico de ensinamento, né? E assim, não tem também o profissional adequado para poder aplicar isso, né? Todas as técnicas, né? E assim, a gente está muito alegre, feliz, né? Isso vai ser uma novidade. Isso rapidamente, começa já nesse ano ou não? Já começa no dia 19 agora de fevereiro. 19 agora de fevereiro. Isso. Onde a gente vai aplicar também assim, o turismo pedagógico voltado assim realmente para as crianças, onde eles são os atores principais. Eles são o foco principal. Mas transforma todo o corpo de funcionário da empresa. Né?
Tem uma feira muito legal, até convido a você aí, se você puder dar a oportunidade de trazer a Cláudia aqui para a gente apresentar esse projeto, que é inovador, é para frente, e muito em breve todas as escolas vão estar trabalhando com turismo pedagógico. Legal, bacana. Eu posso garantir para você. E isso seria interessante que o próprio ensino público também fizesse dessa forma, né? Inclusive, ano passado, você fez já no Colégio Aprendiz algumas visitas que eu cheguei a ver pelas redes sociais, e depois você fez um trabalho voluntário na Escola João Colenda, né? Isso. Você levou quantas mais crianças? De 400 crianças. A gente deslocou lá do Bem Viver, trouxe aqui para o centro da cidade. O diretor Bruno lá, ele implantou um método lá naquele ano, né, um projeto daquele ano, que era para leituras de escritores de Pinda. Né? As professoras liam para as crianças, os que já sabiam ler, liam esses livros de escritores da cidade. Olha para você ver a importância, a gente já começa a trabalhar a criança. Né? E lá no Colégio Aprendiz, eu também fiz um trabalho que o projeto deles era o pertencimento, justamente o pertencimento, que foi pais que tiveram a ideia, né, que a escola abriu a oportunidade dos pais trazerem um projeto para a escola. Isso é muito importante, os pais têm que estar presentes, né? Tem que ser participativo na educação dos filhos, não é só levar na escola e fazer aquela tarefa rapidamente, né? Isso o turismo pedagógico também vai transformar os pais. Deixa preparado, legal. Viu, meu amigo? Alex, bacana, vai ser uma coisa muito, muito legal. E no João Colenda foi assim uma coisa, eu tinha acabado de me formar, né? Mas assim, quando a gente está preparado, tá tudo vai com muita facilidade as coisas, né? E ver o sorriso de cada criança andando de ônibus pela primeira vez, todos quietos observando, né? Porque as professoras depois até me falavam: ô professor, como que você consegue fazer com que as crianças fiquem quietas, olhando, prestando atenção no que você está falando, né? Acho que eu vou colocar você lá no meu lugar. Lá na sala de aula. São técnicas que a gente aprende durante o curso, né, Alex? Né? A criança está acostumada no ambiente dela na sala de aula, e quando ela sai, né, do mundo ali dela, ela acaba se deparando com a novidade, né? Isso, tem isso também, e tem também, Juliano, que eu falo isso para as pessoas, a capacitação contínua. Né? Isso que do profissional, né? Do profissional. Isso que eu falei para as professoras, olha, isso são técnicas. Vocês, como professores, busquem novos conhecimentos. São técnicas que eu usei de um curso que eu fiz de contação de história. Então você consegue, não só crianças, até adultos. Prender a atenção. Eu faço uma palestra hoje que todo mundo sai. Pô, que legal, sabe? Você conseguiu prender atenção, não consegue nem mexer no celular. Então são técnicas de capacitação que a gente tem que estar constantemente buscando. Seja em qualquer da profissão que for, né? Ela tem que buscar essa capacitação, porque as coisas estão se transformando muito rápido e não dá para ficar parado no tempo. O método de educação da década de 80, 90 e 2000 já não é mais a mesma de hoje. As crianças hoje estão no computador, no celular, então você tem que dar uma coisa diferenciada, e para isso você precisa se capacitar. Né? Legal. A gente falou aqui então de Contour, já falamos do turismo aqui na nossa cidade, do projeto que você desenvolveu, você já entregou uma bomba aqui em primeira mão aí de um projeto novo. Só para fechar esse assunto turismo, né? Vamos em frente, vamos de turismo. Hoje o Alex está trabalhando em Santo Antônio. O que você desenvolve lá? Hoje eu estou em parceria com a Secretaria de Turismo lá. A gente está desenvolvendo um passaporte turístico da cidade, né? Onde envolve voluntariamente os empreendimentos da cidade. E essa verba que se gerou dentro do passaporte, assim, você tem um comércio na cidade de Santo Antônio, mas eu quero aderir ao passaporte. Você vai para o site que está muito bem elaborado pelo meu amigo Fábio, ele é o idealizador desse projeto magnífico, que toda cidade que é instância turística vai precisar ter esse passaporte. Até a IGR, né, a Instância de Governança da Mantiqueira Paulista, pretende fazer um box, esse assim, a gente está em negociação, está debatendo ainda nas reuniões, né? Porque o passaporte ele é interativo. E aí o cara compra o passaporte e ele passa pelos comércios, seria isso? Hoje ele tem um custo lá no centro de informações turísticas de R$2 e nos estabelecimentos que desejam vender também um passaporte. Mas assim, a pessoa pode dar para o cliente dela, que é um custo mínimo de R$2. Gastando acima de R$10 em cada estabelecimento, você ganha um carimbo. Um carimbo mesmo, como se fosse estivesse entrando num país novo.
E cada carimbo desse equivale a R$1 que o empreendimento transfere, que é voltado exclusivamente para o turismo. De repente, uma região precisa fazer uma poda ou fazer um asfaltamento. Legal, então, é um projeto que assim envolve que é o sentido real do turismo, que é o envolvimento de toda a comunidade e volta como benefício para toda a comunidade, para o empreendedor, para o morador e também para o turista. Muito legal esse projeto, viu? E Alex, eu vou falar para você, Santo Antônio, além de ser mais próximo para a gente que Campos do Jordão, eu acho muito mais agradável por conta de menos trânsito, um pouco mais calmo e tal, apesar de que na temporada ali não tem como ser tão tranquilo. Mas ó, o café ali na estação, o bolinho de bacalhau, ali é demais. Gordinho, se gordinho der indicação pra você, vá, porque o negócio é bom, né? Talvez muitas pessoas não saibam, ali ainda é Pindamonhangaba. Ali ainda é Pinda, exatamente. Ali ainda é mas ali você entra por Campos do Jordão, não tem como, é igual o Pico de Itapeva, que é Pinda, mas você tem que ir por Campos do Jordão. Mas a estação do bondinho, o bolinho de bacalhau, o salgado e a torta ali do matinal, ali no centro. Tá conhecendo bem. Opa, gordinho não tem como. E o almoço ali no Arco-Íris, pô, é sensacional. É um passeio gastronômico muito bom. Vale a pena. Santo Antônio do Pinhal é uma experiência. Né? Tem vinícolas, né? Tem os restaurantes, a gastronomia maravilhosa. Tem a adega ali. Tem a adega. Legal. Né? E tantas outras coisas. Quem vai para Santo Antônio vive experiências. A gente elaborou, eu também, um guia lá de Santo Antônio, o Plínio. A gente está fundando uma associação de guias, né, para poder organizar isso também, a cidade não ser invadida como foi Campos do Jordão, como o Jordão tem sido invadida, né? Uma desorganização, eu digo assim, em modo... mas é. Tá muito um turismo agressivo, né? E a gente está trabalhando muito isso mercantil, também. Né? Muito de venda. Esqueceram da cidade. Focaram em venda e esqueceram da cidade. Então a gente está fazendo, eu, o Plínio e o Fábio também, que é o secretário de turismo, a gente está fazendo as rotas, estamos em fase final de desenvolvimento de rotas, né, para cada bairro, realmente apresentando a cidade de Santo Antônio, respeitando o meio ambiente, fazendo um turismo inteligente, responsável, para que a cidade não fique, ela seja invadida por turistas, por um turismo de massa, né? E acabe perdendo o sentido real do que se precisa, e que é uma pena ver Campos do Jordão desse jeito, né? As pessoas chegam lá, uns turistas, em vez de conhecer a cidade, elas são levadas para empreendimentos comércio, e acabam esquecendo, né, realmente quem mais precisa, numa região mais afastada, de realmente apresentar a cidade. Campos do Jordão é uma cidade linda. A gente mora numa cidade, numa região, que eu falei e sempre falo, que para mim é a mais bonita do Brasil. Você olha para essa serra, pôr do sol, cachoeira, gastronomia, esporte de aventura, da sala, né? Turismo religioso fortíssimo, fortíssimo, inexplorado, né? Você vai ali para Aparecida, a quantidade de turista que tem ali, né? Mas assim, está focado ali e agora está indo para Cachoeira Paulista, que já está forte também, Frei Galvão, né? Assim, a gente pode desenvolver aqui também o turismo religioso na nossa cidade. Tem uma história magnífica. Sim. O padre Kleber, ele faz uma visita guiada de 1 hora dentro da matriz, olha, até me arrepia, que não tem como perder. Quem vem para a cidade de Pindamonhangaba precisa fazer essa visita guiada com o padre Kleber na igreja matriz. É sensacional, viu? Aprendizado, né? É um Alex, aprendizado. hoje o bate-papo aqui é para falar do Alex, de tudo, de turismo e tal, mas um dia que você puder e quiser, o pessoal de Santo Antônio, vamos marcar um bate-papo para falar sobre o turismo de Santo Antônio também, porque o podcast aqui, o Pinda Pod, não é para falar só de Pinda, não, é da região também. E aí a gente saindo um pouco do turismo, vamos falar de carnaval, até porque esse episódio vai na segunda-feira de carnaval, então a gente vai estar transmitindo aí na segunda de carnaval. Você vai fazer um turismo, não vão deixar de falar turismo, para as escolas de samba? Você sempre fez, né? Esse ano a gente já foi para Mangueira, né? Eu já fui para Mangueira e fui para o Salgueiro em dezembro. Você foi para o desfile técnico também das escolas ou não? Não fui, tá bem corrido, né? A vida mudou, o turismo transformou minha vida, Juliano, de uma forma assim maravilhosa. Eu até falei para você aqui em off, né? Que o turismo salvou a minha vida, né?
Então ele transformou a minha Era um vida momento de uma de forma. dificuldade que você encontrou no E turismo. e com essa transformação, costumes de outros alecres, né, lá atrás acabaram ficando para trás, até pelo modo de vida, Sim. que a gente tá para cá, tá para lá, em reuniões. Isso é transformador, é gratificante de uma forma, né? Você, meu amigo assim em particular, você consegue ver a transformação que foi, mudança, né? A claro. mudança que foi. E a gente foi, agora eu fui em dezembro, fui por conta própria pro Salgueiro, né? Favoritíssima a ganhar o título esse ano. Eu vi que você também. jogou um palpite lá nas redes sociais. Tá assim, bem legal, mas não é só ela, tem mais, né? Você estava falando de Paulinho de Andrade, muitos anos, a gente curtiu o carnaval no Sapucaí junto. É mesmo? Ele era numa energia surreal, né? Sensacional. E apaixonado. Ele, a Miriam, filha dele, a mãe do Jonas. Eu lembro uma vez que ele me contou, assim, desde a inauguração eu venho todos os anos, só não vou vir o dia que eu parti. O Paulinho era muito engraçado, né? Com as histórias dele, era muito gostoso conversar com ele, né? E a gente ficava ali na cadeira, no setor 13, né? E ele subia na cadeira lá, você viu, comentando, né? Era muito legal. E esse ano o que você pretende fazer no carnaval? Vai pro Rio? Vou pro Rio, vou levar... Vai passar os 4 dias lá? Não. Eu vou trabalhar, né? Na quinta, sexta e sábado. Domingo vou levar o pai para passear. A gente foi pro Réveillon, a gente tá sempre no Rio, você sabe disso, né? E aí levei meu pai, vamos dar uma caminhada, pai, vou levar você lá em Ipanema, que é próximo, né? Copacabana, a gente foi pro Réveillon, e meu pai ficou encantado com Ipanema. Falei, então a gente vai voltar aqui no Carnaval. Aproveitar o paizão, legal, né? Vai no domingo. A gente vai no domingo e volta e depois no domingo, segunda e terça tá aqui. Segunda-feira eu quero curtir o Carnaval aqui na cidade, né? Daí já com mais responsabilidade, como presidente do Contur, tá no Parque da Cidade. Magnífica estrutura, quero elogiar. Você foi na eleição da corte, do Remo? Estava lá presente no Festival domingo, de Marchinha, o que você achou? A Marchinha maravilhosa. Né? A campeã, então, Fala, né? Princesa do Norte, uma música incrível, estrutura maravilhosa. Até falei pro Ricardo. Família, tranquilo ir com a família, Alex. Família, sim. O que é legal é que o Carnaval de Pinda, eu falo que está sendo e vem sendo, né, um dos melhores do Vale, a gente retomando isso de uma forma diferente. Antigamente lá atrás era uma outra coisa, hoje é uma outra coisa. O mundo evoluiu e as pessoas precisam entender isso, né? Eu no começo, lá atrás, né, quando começou essa coisa de Jucateles, esse bloco do Jucateles, né, do Barbosa, eu era contra porque eu acho que foge um pouco da identidade cultural da cidade, né? Mas hoje já virou tradição, não tem Mas como mais tirar. Alex, você não acha, por exemplo, pelo menos é a minha opinião, transferir todas as festividades, tirar do centro da cidade, eu sei que existe uma questão de segurança, de higiene, mas coisas que você consegue minimizar, por exemplo, se você colocar mais banheiros químicos, lá eu não sei como que tá, porque eu não cheguei aí, mas o Ricardo falou que eram containers, eram banheiros melhores. Banheiro igual de casa. Igual de casa. Isso. É igual em grandes festas, que você vai a Barretos, e outras festas você vai, é um banheiro bom, né? Se colocasse, por exemplo, na Praça do Quartel, colocasse um pouco mais de segurança, você não acha que isso é uma cultura, é uma identidade do município? Porque, por exemplo, se realizasse os festivais de marchinhas, que é um público menor, que não vem tanta gente de fora, que acaba, apesar de vir gente concorrer, não vem o turista, né? Como outras cidades. Teve ano que Tremembé cancelou o carnaval e a gente vai pular carnaval no centro da cidade, você vê gente que você não conhece, né? Você vê que é gente de fora. O Festival de Marchinha costuma ser um evento um pouco mais fechado, do município, né? Mais fechado. Se fizesse... Mas traz muita gente de fora. Não, traz, mas na final, por exemplo, a grande maioria são de cidades de fora. Então, mas menos do que o carnaval, isso que eu digo. Sim. O carnaval é uma população de folião muito maior do que num festival de marchinha. Sim. Se isso se fizesse no centro da cidade, você mantém a cultura e a tradição, né? E o carnaval, como é uma festa, acaba sendo um pouco mais ampla, faria no Parque da Cidade. Eu vejo assim, Julielton, tudo passa por transformação. E toda transformação ela causa um desconforto para um ou para outro, melhoria para um, melhoria para outro. Eu fiquei preocupado, né, se esse ano seria do mesmo modo que foi o ano passado, né? Porque eu fiquei no meio de um fogo cruzado aqui na avenida que vai, né, para o Parque da Cidade ali,
8 horas da noite, com garrafada, e onde até uma pessoa faleceu. Aham. Né? A cidade, ela não tirou o carnaval de rua, pelo contrário. Ela Tem manteve até, os blocos. manteve os blocos que Aham. vão desfilar na rua. Sexta-feira tem um socó, no sábado de manhã, que é tradição na cidade, que é o Dondoca. bloco das Dondoca, 10 horas da Você manhã. gosta, né, Alex? É. Todo Durante quase 30 anos eu tive lá, né? Desde o pessoal lá da Sabesp, com meu compadre, o Rogério, né? Foi que me levou para lá. Eu era Eu muito também, jovem nossa, até. ia muito. E depois eu vim vindo, mas o ano passado eu acabei me afastando, né? Uma série de fatores, até do problema de saúde mental. Aham. Mas assim, logo no começo eu ainda consegui colocar com a Érica, né? Que é a bateria de escola de samba, que a cidade precisava respirar isso de volta. Ela queria fazer para esse ano. Eu falei, não, vamos fazer esse ano. E depois eu acabei adoecendo e tive que acabar me afastando disso. Mas que está muito firme, ela trabalhou isso o ano inteiro, que é muito legal. Trazer os batuqueiros, que faz parte, né? Faz parte, Não tem como ter um claro, carnaval sem claro. bateria de escola de samba. Ah, Mas o processo se transformou. Então, voltando ao que a gente está conversando. Tirar do centro da cidade, eu acho que foi assim, uma responsabilidade tremenda e respeito com o folião, com o munícipe e com o turista que vem conhecer a cidade. Estava muito perigoso. aham. Não tem como você controlar um espaço aberto, Juliano. Uma festa onde as pessoas estão bebendo. Né? Aconteceu um caso agora lá em Moreira César. O Aham. cara estava desfilando com um revólver na mão. E a guarda, e junto com a polícia militar, logo já rendeu. Aham. Agora, você tirar de um lugar aberto e transferir lá para um local, é um pouquinho mais longe. Tudo. Mas você foi conhecer a estrutura ou não? Não, eu não fui. Então vai que você vai Aham. mudar de opinião. Tá? Segurança, banheiro. Não, mas é o que eu falei, ô Alex, independentemente da estrutura, eu digo de identidade e da cultura e tradição do município. Entendeu? Mas não perdeu. Aham. Eu não vejo que perdeu. Você Até acha porque que tem não os perdeu? blocos na rua, Entendi. né? Tem até mais do que o ano passado. O carnaval de rua ele vai continuar, os bares vão continuar. Mas assim, a prefeitura ela precisa ter uma responsabilidade. Sim. Né? Quando você está mexendo com eventos, com um grande público, ela precisa ter uma responsabilidade. Né? E eu vi maravilhosamente transferir ali do centro da cidade e levar para o parque, porque a família pode brincar, ela pode se divertir com segurança, comer bem, ela pode levar o seu alimento, desde que no centro tem as regras. Tem as regras. É. Não Então, pode assim, levar não vidro, tira- não pode levar o cooler. Não tira a alegria do carnaval. Aham. Né? Você imagine quem mora naquela região ali, do centro da cidade, aquele prédio que mora ali, tem pessoas de idade, pessoas doentes, Sim, sim. acaba atrapalhando, a gente só sente quando acontece com a gente. Aham. Então foi extremamente inteligente a Secretaria de Turismo transferir, tirar do centro e levar lá para o Parque dessa. Isso é na minha opinião. Aham. Né? Eu vejo que foi toda a Mas população essa, foi mas essa questão do beneficiada. som, Alex, ela é até um pouco complicado, porque, por exemplo, eu moro ali na Vila Prado. O som ali chega bem forte. O pessoal que mora no Santa Cecília, o som chega bem Mas já é forte. um pouco mais isolado, né? Já, mas já chega. consegue. É. Chega. Alex, vai pular o carnaval em casa pra você ver. O som é bom, mas eu não acho ruim. Eu vou lá Acaba então, hein? cedo, pode ir, tá convidado. É tá isso aí, convidado. vou lá. Alex, mais bacana o bate-papo, se a gente pudesse ficava aqui muito mais tempo. Sim. Mas deixa um recado aí pra Pindamonhangaba sobre o turismo. Manda lá o seu recado. Eu quero convocar, né? Assim, empresários, né? Vou conversar com o Marcelo, que é com o Marcelo Rato, nosso amigo, né? Aham. Conselheiro da CIP, para que os empresários estejam participação. Quero conversar com o presidente também da CIP lá, para que o empresariado ele comece a enxergar já o comércio dele também turisticamente. Isso é muito importante, levar para a população esse conhecimento, né? Ontem eu estava até numa reunião, questão de meio ambiente, no próprio Palacete. Uma moça deu uma dica lá, né, muito legal, de uma cartilha, né, para as pessoas, o munícipe entender realmente o que é turismo. Enfim, a gente vai levar isso para a reunião do Contour, que acontece toda segunda, terça-feira de cada mês. Toda segunda, terça-feira. Isso, de cada mês às 18 horas. Onde? É aberta a toda a população no Palacete 10 de No julho. Palacete. Isso. É importante a participação. Então, a segunda, terça-feira do mês, às 18 horas no Palacete. População que quiser participar da reunião do Contour. Levar projetos, levar Aham. ideia, buscar conhecimento. Tá? O Contour também, em parceria com a Secretaria, oferece cursos aos empresários da cidade. Legal. Ano passado, a Secretaria ofereceu 2 cursos com o Sebrae. Olha para você ver o padrão. E não tinha empresário. Né? Então, esse ano, eu cobrei já no primeiro dia na eleição, cobrei os meus conselheiros, né, para que eles tragam o empresariado, tragam a população, para que a gente realmente, muito em breve, Pindamonhangaba possa ser uma cidade de distância turística. Legal. Isso é um sonho que eu quero, né? Um sonho que eu vou buscar.
tem um projeto pronto, né, que não cabe esse ano, porque é um ano político, é diferenciado, né, Diferenciado. Juliano? É bem diferenciado, então a gente tem que segurar que esse projeto que eu tenho certeza absoluta que Pinda vai ser vendida nas agências do Brasil inteiro. Que legal, bacana. Alex, mais uma vez, obrigado da sua participação aqui. Eu que agradeço. Pinda Pod fica de portas abertas para você, Santo Antônio do Pinhal, por onde você passar, porque a intenção que você tem de fomentar Pindamonhangaba e a nossa região com turismo vai de encontro com o que a gente deseja aqui no podcast, que é trazer informação para a população. Obrigado aí da sua participação. E quem está acompanhando aí, não perca os próximos episódios do podcast, que vem muita coisa, muita informação aí. Valeu!